uma vez, para que a gente possa reflexionar sobre esse tema, doenças escolhidas. Então, minha gratidão pelo imerecido convite e vamos então fazer algumas considerações. Esse tema está nessa obra, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A obra Religião dos Espíritos, ela é muito interessante, porque a cada capítulo, Emmanuel coloca uma questão de O Livro dos Espíritos e faz um desdobramento, né, de reflexões acerca dessa questão. Então, é muito útil da gente estudar o Livro dos Espíritos junto com a obra Religião dos Espíritos e também individualmente a obra Religião dos Espíritos, fazendo a contextualização com o Livro dos Espíritos para aprofundar nossos raciocínios. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai ir lendo a mensagem, né, e comentando. Eu estou aqui também com o Livro dos Espíritos, para a gente ler a questão referenciada, e mais dois livros, que é Momentos de Saúde e de Consciência, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Essa obra, ela fala muito sobre saúde, né, e doenças, e a obra No Mundo Maior, que tem uma história bem interessante, que a gente vai abordar, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, vamos lá. Doenças escolhidas. É, Emmanuel coloca a questão número 259. Então, antes de mais nada, vamos ler, né, a questão de O Livro dos Espíritos, número 259. Ver o que Kardec perguntou nessa questão aos imortais. Diz Kardec: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? A pergunta de Kardec é muito interessante, porque nas questões anteriores, especialmente na imediatamente anterior, que é a 258, ele pergunta sobre a consciência e a previsão para o espírito daquilo que lhe sucederá na vida. E os imortais vão dizer que o próprio espírito, geralmente, né, genericamente falando, escolhe o seu gênero de provas. Só que os imortais estão dando uma resposta geral, né? É lógico que a gente não vai escolher cada tropeço que a gente dá no meio-fio, cada pequeno acidente do dia a dia, todas as vezes que o dedo corta, que a gente queima, né, alguma coisa, mas é, das peripécias mais importantes, que têm resultados às vezes mais permanentes, ou que nos afetam mais diretamente enquanto espírito imortal, isso sim pode ser considerado um gênero de provas, às vezes aquelas situações das quais a gente não consegue se deslindar por mais que tente, e do qual a gente geralmente participou. Lógico que há exceções, há reencarnações compulsórias, em que o espírito não tem, né, foi-lhe cerceado esse livre-arbítrio por mau uso, a oportunidade de escolher, até por conta de não gozar de uma consciência edificada o suficiente para isso, mas grosso modo a gente escolhe. Então, na questão 259, Kardec vai adiante nessa pergunta, dizendo: bom, segue-se da escolha ou da participação na escolha do gênero de provas que todas as tribulações foram por nós previstas? É uma pergunta interessante para a gente saber o que é destino e o que é livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio é um conceito muito caro para o Espiritismo. Então, os imortais vão dizer o seguinte: todas, ou seja, todas as tribulações escolhidas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Então isso é muito interessante, né? Muitos não espíritas já viraram para mim e perguntaram. Eu até gosto do espiritismo, mas tem uma coisa que eu não consigo entender, porque para mim, né, que sou leigo, dá a sensação de que tudo é destino. E é uma das coisas que a gente elucida. Não, não é isso que o Espiritismo diz. O Espiritismo não diz nada disso. Ele fala sobre a escolha do gênero de provas e o além do mais, do básico, fica a cargo das nossas próprias decisões. Então, continuando, os imortais dizem: se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento iria se expor, mas não a cada um dos atos que viria a praticar, em que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. E aí a gente poderia adicionar.
Se eu escolho renascer entre malfeitores e conheço os meus pendores, há uma probabilidade de um conjunto de ações que eu posso vir a desempenhar. Inclusive, os nossos mentores espirituais estão especialmente atentos a isso e nos estimulam para a gente trabalhar esses pendores para a gente vencer no gênero de provas. Então, a probabilidade há, mas também há a vontade do espírito de vencer os seus maus pendores e trilhar caminhos completamente diferentes. Continuando, o espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Então, tem uma ideia com respeito ao tipo das provas, mas o fato contundente não há uma previsão, uma predição. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Por exemplo, se tomas um caminho cheio de depressões, de buracos, sabes que deve tomar grandes precauções para não cair, mas não sabe se pode cair e em qual deles cairás. Pode ser também que caias, se não fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha cair na sua cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz, né? Um fruto que cai de uma árvore não cai sem o consentimento de Deus e coisa que o valha. Então, isso daqui, essa questão, ela é interessante para a gente perceber isso. É lógico que há alguns condicionantes, algumas possibilidades, né, da nossa reencarnação, gêneros de provas bastante específicos que estão definidos, mas nós também temos, maior ou menormente, o livre-arbítrio para trilhar os nossos destinos e tomar as nossas decisões. Pois bem, de posse disso, então, vamos ao texto de Emmanuel na obra Religião dos Espíritos. Ele começa dizendo: convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino. É justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se incorporam às preocupações. E aí a gente começa nesse tema, doenças escolhidas. O que Emmanuel está dizendo? Em outro texto, de outro livro, ele vai falar que o espírito imortal atrai para si situações magnéticas, consciente ou inconscientemente. O que isso significa? Significa que pelo pensamento a gente cria a vida que nós procuramos. Não adianta eu ter o desejo de vingança e, na sociedade, colocar uma persona de uma pessoa bondosa, porque em algum momento eu vou me trair. Às vezes eu vou ser colocada em situações que gerem confusões, dissensões, discussões. E aquele desejo inconsciente, vamos dizer assim, de vingança ou inconfesso, ele vai se manifestar nessas situações. E o mesmo ocorre com as doenças. Por quê? Porque o estado de enfermidade é uma distonia, o que significa dizer que é uma desvirtuação de uma finalidade essencial. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, pelo amor e para amar. Portanto, a nossa condição natural seria de saúde. Se nós estamos enfermando, sob qualquer ponto de vista, né, na nossa dimensão biológica, fisiológica, emocional, psicológica, isso diz respeito a um desvirtuamento, digamos assim, do exercício da nossa lei de amor. Então, por vezes, começam os adoecimentos justamente nos pensamentos de desalinho, de mágoas, ressentimentos, tristezas, daquilo que não é dito, daquilo que não é confessado, das amarguras, né? Isso vai criando um ambiente de instabilidade que provoca tanto desordens físicas quanto emocionais. É só a gente se lembrar da última vez, por exemplo, que a gente passou uma raiva e não conseguiu manifestá-la de jeito algum. Normalmente a gente tem alguns sintomas físicos bem claros, né? Que vai depender de pessoa para pessoa. Dor de cabeça, né? Até um estado assim de alteração da temperatura corporal, suor frio, tremor, nervosismo, né? E por aí vai. Às vezes
para algumas pessoas que são mais sensíveis, ataca o estômago. Às vezes adoece da garganta, né? Particularmente isso acontece muito comigo, ou um dissabor, ou um momento de raiva, uma coisa que eu gostaria de ter falado que não falei, né? Então, é isso que Emmanuel vai considerar. Nós, a depender, né, do nosso estágio evolutivo e do quanto que a gente investe esforços, envida esforços para trabalhar as nossas imperfeições, necessariamente nós precisamos ter cuidado por como a gente conduz os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, a fim de que a gente não crie essas distonias que podem dar ensejo às doenças. Porque, na verdade, a questão das doenças não é a enfermidade em si, mas o ambiente doentio. Então, um ambiente psíquico, né, desvirtuado que acaba dando abertura ou se tornando mais vulnerável a diversos tipos de padecimentos, adoecimentos. Então, Emmanuel continua. Não precisamos lembrar nesse capítulo as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio, de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Ou seja, Emmanuel está diferenciando as tragédias que a gente já tem noção das repercussões relativas, né, no caso de homicídio, autocídio, que a gente já sabe das repercussões espirituais. Ele tá diferenciando essas tragédias, essas calamidades, vamos dizer assim, mais potentes, mais significativas, das pequenas calamidades, das pequenas banalidades do dia a dia, como esse exemplo que eu dei, das pequenas raivas, né? Das mágoas que a gente às vezes alimenta, dos desafios que a gente tem, das impaciências, das intolerâncias, das intransigências, que meio sem perceber vão mudando o nosso estado de ânimo e nos deixando mais suscetibilizados para o desenvolvimento de enfermidades, desde né, alteração da nossa imunidade para contrair um resfriado, até coisas mais graves, né? A depender também da forma como a gente lida com isso, do tempo de exposição e da capacidade que a gente tem de elaborar essas coisas. Nos deteremos, diz Emmanuel, de modo ligeiro no exame de decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Então, a partir de agora, ele vai dar alguns exemplos práticos para a gente saber aquilo que normalmente a gente faz sem observar, mas que a pouco e pouco vai desagregando tanto o aparato fisiológico quanto o aparato psicológico. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Então ele começa a dizer o seguinte, ó, ninguém é tão puro que não possa se contaminar. Se a gente não deve materializar o mal ou bem numa pessoa, como se ela fosse a encarnação do bem ou encarnação do mal, ou seja, aquela figura do diabo é meramente metafórica, nós temos, né, o bem e o mal vigendo em nós. Então a gente precisa atuar com vigilância, com cuidado e com análise para separar o joio do trigo e começar a trabalhar esse mal em nós. E é lógico que a gente vai se deparar, ao longo dessa análise, no processo de autoconhecimento, com uma diversidade imensa de imperfeições, de dificuldades, né? De, enfim, defecções que nós ainda estamos em vias de elaborar e de conquistar coisas melhores. Mas não vai adiantar a gente pegar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e tentar extirpar ele à base da machadada, né? À base da esterilização, tentando expurgar de uma forma violenta. Não vai funcionar. Primeiro, porque não tem nem instrumento para isso. Como é que eu vou fazer, né? Se o orgulho e o egoísmo pudesse ser materializado, para eu simplesmente cortar ele e jogar no lixo, seria ótimo, mas não se dá assim. Então, qual é o remédio? Emmanuel aponta. O antídoto é a prática do bem para preservar a saúde, saúde do ponto de vista integral,
psíquica, fisiológica. Olha que coisa extraordinária, né? A gente não está deixando assim de escanteio as medicações médicas, as psicoterapias, né, psicológicas, a água fluidificada, aqueles trabalhos, né, de reequilíbrio energético, tudo isso é muito bom e muito louvável. Nos ajuda, sim, a manter a nossa saúde, preservar a nossa saúde, os cuidados com o corpo, né? Uma boa alimentação, prática regular de atividades físicas, tudo muito bom, tudo muito bom, tudo muito bem. Mas a prática do bem é fundamental. Tem que entrar também junto com o suplemento que por vezes a gente toma todo dia de manhã, a gente também precisa reservar aquele espaço para a prática do bem, porque esse vai ser um antídoto eficiente contra esse império do mal. Por isso que os imortais na codificação vão dizer, né, que para que a gente possa trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente precisa desenvolver caridade e humildade. Por quê? Porque são os polos antagônicos. Pois bem, entretanto, diz Emmanuel, habitualmente nós nos rendemos às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis para a instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em nos vampirizar a vida. Olha bem o que ele está falando. Ele está dando uma estatística. Uma coisa é o potencial. Todo ser humano tem o potencial de fazer o bem, independente da condição social, financeira, convicção política, etnia, no país que tenha nascido, que língua fale, que religião professe, independente de qualquer coisa, todos nós temos condição de fazer o bem, porque quando nada, a gente pode ter resignação, paciência, empatia, misericórdia e perdão em qualquer situação. Só que ele está dando uma estatística. Habitualmente, o que que acontece? Além de não fazer o bem, a gente ainda acolhe as sugestões do mal. Como? Nós somos antenas, antenas psíquicas irradiantes. Então, pelo pensamento, a gente está sendo influenciado o tempo inteiro. Vocês agora, eu estou aqui falando, vocês estão sendo influenciados pelo que eu estou dizendo, tendo também suas reflexões próprias, sendo influenciados pelos pensamentos de outras mentes que possivelmente também acompanham vocês. E vocês também estão me influenciando, ainda que não queiram, né? Nesse intercâmbio, porque a gente está trocando essas observações, estabelecendo uma espécie de sintonia psíquica. Aqui comigo não tenho dúvida. Tem outras mentes que com certeza também se interessam, ou se interessam por esse assunto, ou precisam desse assunto, ou querem atrapalhar a abordagem desse assunto, e estão tentando se sintonizar conosco. Isso ocorre não apenas na palestra. Isso ocorre em todas as cenas da nossa vida, principalmente naquelas cenas que a gente está à beira de um ataque de nervos. Por quê? Porque a psicosfera terrestre ainda é assim, né, de perturbação, porque é um planeta de provas e expiações. Então, isso significa que a gente tem que redobrar a vigilância e prestar atenção muito mais nessa importância da prática do bem. Então, é o que ele vai falar. Quando a gente não tem essa fortaleza moral, a falta de hábito de praticar o bem, facilmente a gente se rende à prática do mal, e isso favorece a instalação dessas moléstias orgânicas e nos torna vulneráveis a vampirizações. O que são essas vampirizações? O assédio, né? Fenômenos obsessivos, inclusive de fascinações como a fascinação coletiva, que a gente tem vivido nesse momento, né? Ninguém duvida que por trás de todo o fanatismo em concepções políticas ou de outra ordem, há um roldão, né, de mentes que por vezes tentam exercer algum controle sobre nós, roubando a nossa atenção e a nossa vitalidade para aquele assunto e se nutrindo psiquicamente do nosso fluido vital por conta, muitas vezes, de um momento de incúria, que a gente se deixa levar pela perturbação e entra, né, naquela confusão dos nossos dias. Essas são formas muito comuns de vampirizações.
que a gente enfrenta todos os dias e por vezes a gente nem prestou atenção. Então, veja quantas elucidações interessantes. Aí Emmanuel continua. Nesse parágrafo, agora que eu vou ler, ele dá exemplos assim bem práticos, super interessantes. Seja na ingestão de alimento inadequado por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso, nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações de cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas. Então, o que que ele está dizendo? Não é na próxima vida que a gente vai nascer com uma predisposição por conta de ter cometidos alguns desvios morais e o nosso perispírito, enquanto modelo organizador biológico, plasmará no novo corpo aquelas predisposições ao desenvolvimento de certas doenças. Ele está falando de desgaste orgânico agora, de efeito imediato nessa vida mesmo. E o que que ele está dizendo? Por vezes, nós malbaratamos, né, desperdiçamos essa preservação do nosso corpo e na mesma vida a gente tem consequências desastrosas. Quantos casos a gente não conhece de pessoas que, por vezes, por exemplo, tiveram a infelicidade da viciação alcoólica e com isso, né, uma viciação de longo curso de muitos anos, acabou gerando, né, dificuldades físicas, às vezes uma incapacidade, um esgotamento das funções hepáticas, problemas renais, né? Quantas vezes por uma disfunção alimentar ou por uma dificuldade em relação à própria alimentação, em que a gente aumenta, né, muito mais a ingestão ou se priva dessa ingestão, também ocorrem consequências fisiológicas. A mesma coisa do ponto de vista, né, dos abortos ou dos abusos sexuais. Então, ele está falando de consequências imediatas, né, que se dão por conta da não observância dessa máxima de cuidar de nós com carinho. Porque aqui não há um falso moralismo no sentido de dizer o que a gente deve fazer, como a gente deve conduzir a nossa vida. Ah, então Patrícia está dizendo que não é para beber, que não é para, né, tomar alguma coisa, que não pode tomar medicação para dormir, que isso é errado. Não é isso. O que Emmanuel está nos fazendo refletir é que muitas vezes nós escolhemos deliberadamente algumas situações em relação às quais não ponderamos os efeitos, a gravidade que podem gerar, justamente por conta de achar que é só uma vez, é só dessa vez e não vai ter nada. E a gente, na verdade, está se comprometendo, né? Comprometendo esse corpo que nos foi concedido por empréstimo divino a esses expedientes. Então, ele continua falando, né, sobre a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas. E nesse ponto, eu quero trazer uma história, né, que é a história que está na obra No Mundo Maior, para exemplificar. Porque Emmanuel falando parece exagero. Não, peraí. Ele está falando que a gente pode ficar neurastênico por conta de tomar decisões equivocadas, não, isso é exagero, não chega a esse ponto. A neurastenia é considerado um tipo de esgotamento nervoso de proporções irreversíveis, né, para o aparato cerebral. E aí, no capítulo 12 dessa obra aqui, No Mundo Maior, intitulado Estranha Enfermidade, o benfeitor espiritual da obra, que é Calderaro, visita, junto com uma equipe, né, de benfeitores, dentre eles André Luiz, que estão estudando alguns casos para poder prestar o auxílio necessário, a casa de um homem, né, Fabrício. E Fabrício estava numa situação muito ruim. Ele era um homem rico, então André Luiz narra, né, a descrição da casa, um aposento muito elegante, decorado em ouro velho,
com um tapete magnífico, caprichosos arabescos, mas o enfermo, né, o Fabrício, estava deitado numa espécie de divã, quase imóvel, né? E quando ele se aproxima, havia um benfeitor que já estava do lado de Fabrício e Calderaro pega dele algumas informações. E esse benfeitor vai dizer que os fenômenos de angústia de Fabrício continuam e não, em alguns momentos ele perdia, inclusive, o controle, né? Ele diz que o desequilíbrio integral ainda não havia chegado em êxito, ou seja, a situação ainda não era de todo irreversível, mas o impacto já tinha sido bastante importante do ponto de vista cerebral, né? E aí, Calderaro chega mais próximo de Fabrício e vai investigar, né, junto com André Luiz. E aí André Luiz faz a seguinte descrição: auscultei-lhe o íntimo e fiquei aterrado com as inquietações que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias, distúrbios de circulação, do movimento, dos sentidos, extremamente visíveis. E aí ele vai falar sobre o caso específico de Fabrício, por que que ele estava naquela situação de uma neurastenia avançada. Ensimismado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, ele permanecia com seu olhar fixo no nada. Todavia, a zona mental se assemelhava a uma fornalha ardente, como vai escrever André Luiz. A imaginação superexcitada se detinha ao ouvir o passado. Se recordava da imagem de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a lhe recomendar os cuidados a três jovens presentes. O moribundo, esse velhinho, era o seu genitor e os rapazes, seus irmãos. Conversavam entre si em lágrimas. E de repente, as lembranças de Fabrício se modificavam. O velhinho e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. Nomeavam com designações descaridosas. O doente ouvia aquelas vozes internas amargurado. Desejava se desfazer do pretérito. Pagaria pelo esquecimento a qualquer preço. Ansiava fugir de si mesmo, mas em vão. Sempre as mesmas recordações vergastando-lhe a consciência. E aí, quando a gente lê o capítulo todo, que eu não vou ler aqui, né, por conta do tempo, o que que a gente percebe? Lendo esse trecho, provavelmente vocês pensam, provavelmente ele estava padecendo de uma obsessão, esse velhinho e esses irmãos estavam perturbando ele, e por conta disso, ele acabou desagregando o psiquismo e desenvolveu a neurastenia e agora estava numa situação quase irreversível. Não, ele sofria das próprias reminiscências, o que significa dizer que o que atormentava Fabrício e o levou à neurastenia foram as lembranças. Ele adoeceu de remorso. E esse remorso foi pelo fato dele ter cometido um ato grave. Só quem lê o livro vai saber o que é. Um ato grave, gravíssimo. Gravíssimo para ele enquanto ser humano, nos valores que ele esposava, mas ele foi movido por interesses próprios e não suportou o ato que cometeu. E com isso, desagregou-se psiquicamente. E aí a gente lê, né? Fica aflito junto com Fabrício, não obstante o remorso, o fato dele ter cometido um equívoco muito grave, e se pergunta, certo, e agora? E agora que não tinha mais jeito. Os benfeitores espirituais não tinham mais o que fazer com o caso de Fabrício. A medicina à época, tudo bem que essa obra, né, é da década de 40, 50 do século passado. A medicina estava bem diferente da medicina de hoje. Hoje talvez fossem tentadas outras coisas, né? Mas a medicina da época havia descartado qualquer possibilidade de êxito em um novo tratamento. Ele iria desencarnar daquele jeito, quase alienado.
Fabrício, do nada, dava uns gritos, né? Parecia quase que possuído, mas era um retrato da neurastenia que foi implantada. Então, não havia o que se fazer, nem do ponto de vista espiritual. E André Luiz pergunta o que a gente quer saber. A Calderaro, sim, e aí? E aí ele vai desencarnar, vai chegar no mundo espiritual e vai acontecer o quê? E aí Calderaro explica. O nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados da sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que intoxicam a alma. A gente chama isso de expiação, né? Que é justamente essa depuração dos equívocos, que pode acontecer no mundo material ou no mundo espiritual. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então, e aí André Luiz pergunta, então ele vai regressar ao seio da família para dar continuidade aos seus desafios evolutivos? Calderaro, talvez. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado seu padrão espiritual a luminosas culminâncias, ele será compelido a esforçar-se para alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. O que isso significa na prática? Significa que Fabrício, por conta de um equívoco em relação ao qual ele se atormentava, a ponto de se desagregar psiquicamente, acordaria, despertaria no além-túmulo desse jeito. E o trabalho a ser feito pressupunha o arrependimento, a expiação e a reparação com o tempo. E ainda que ele tenha afinidade com a sua família consanguínea, que venha se tornar a sua família espiritual, inclusive, ele precisa estar num grau evolutivo propício para que comunguem das mesmas experiências. Porque se ele se descompassar e não conseguir acompanhar o processo evolutivo da sua família, necessariamente ele vai precisar reencarnar em outras condições. Então, entendem, meus amigos, na prática, o que que Emmanuel está querendo dizer? Aqui a gente não está falando de obsessão, a gente está falando de um equívoco em relação ao qual Fabrício não se perdoou, né? Não é que a gente esteja querendo relativizar o crime, né? A gente nem descreveu o que foi evidentemente que aconteceu, mas a gente está usando esse exemplo, que é um exemplo grave, né? Um exemplo, assim, bastante, como é que eu digo, figurativo aos nossos olhos, para dizer que nós, nas nossas comezinhas preocupações, nós, nos nossos conflitos mais banais, por vezes, a gente se inquieta, se preocupa, fica ansioso com tanta coisa, sendo que isso pode comprometer o nosso equilíbrio e a nossa saúde. É como Jesus disse a Marta: Marta, Marta, tu te inquietas por muitas coisas e poucas coisas são necessárias. Maria, em verdade eu vos digo, escolheu a melhor parte, que bebe-lhe os ensinamentos, né? Aproveita o momento de elucidação, de carinho, para essa partilha, para essa troca com o Messias, que estava ali como exemplo indefectível de bondade e de amor, para que ela aprendesse com o verdadeiro professor todo o bem que a gente pode realizar e que é o verdadeiro antídoto a todas essas cenas lamentáveis. Então, é sobre isso que Emmanuel está falando. Ele não está criando nada extraordinário, não. Isso daqui é exagero. Exagero não, é sério. É sério. A coisa é grave. Por isso, a importância da gente reflexionar sobre esse tipo de assunto para nos preservar, levar as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade, sem ficar nos angustiando, né? E nos perturbando por pouca coisa. Coisa que muitas vezes nem vai valer a pena do ponto de vista espiritual, seja no que tange a relacionamentos que a gente tem, né, a preocupações. Ai, meu Deus, se meu candidato não ganhar, eu vou arrancar todos os meus cabelos. Arranca não, né? A gente respeita o resultado, reza para Deus todos os dias para dar tudo certo e segue adiante, porque na vida a gente vai precisar enfrentar essas dificuldades, essas e muitas outras, né? Então a gente precisa também se preservar. Essa é a lição. Então, Emmanuel
vai falar sobre outros sintomas que apontam também para essas doenças escolhidas. Na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação, na avareza, nós engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos para nós o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Tinha uma frase de Chico que ele costumava dizer: ser maltratado, ser ferido, ser magoado, dói muito. Mas pior seria eu na função de quem magoa o outro, de quem machuca o outro, né? Então, essas dores que por vezes a gente precisa enfrentar, a dor de uma desilusão, a dor de uma traição, a dor de ser enganado, quem já passou sabe, é muito grande, né? Fere profundamente. Mas pior é a colheita de quem deliberadamente o faz. E isso, né, eu estou dando um exemplo, mas Emmanuel está falando aqui de diversas cenas muito banais. Quantas vezes, né, através da inveja, por exemplo, a gente subestima as nossas próprias capacidades, acha que não consegue, que não tem recursos suficientes, que aquela situação, aquele objeto, aquela condição não é para nós. E aí outra pessoa, né, se apresenta na nossa frente exatamente com aquilo que nós ambicionamos. E a gente se pega nutrindo esse sentimento de inveja. Não é para ficar envergonhado, né? Não é para sentir raiva de si mesmo. É para parar e refletir. Por que que eu estou nutrindo esse sentimento de inveja? O problema não é do outro. O problema é meu, que subestimei as minhas próprias capacidades, que ao invés de estar olhando e vitalizando aquela condição, aquela situação que o outro possui, não me planejo suficientemente para que eu também tenha condição de desenvolver, porque eu sou tão luminosa quanto o outro. Fomos feitos ambos à imagem e semelhança de Deus. E se eu não tenho hoje os recursos necessários para conseguir atingir aquela posição, aquela condição, ou ter aquele objeto que eu estimo, eu vou trabalhar para desenvolver. Muitas vezes, a questão do esforço, do trabalho, é muito mais relevante do que a da sorte. Então, são situações que a gente, por vezes, pode enfrentar. Quantas vezes a gente, no ciúme, acha que isso é uma forma de preservar as relações, um demonstrativo de amor, quando na verdade é sinal de insegurança, de falta de confiança, de desestruturação, né, de fragmentação da própria autoestima, de eu ter conferido o meu valor próprio, não referenciado a mim mesmo, mas referenciado ao externo. E nessas situações, que são situações distônicas, ou seja, que perdem a sintonia com o divino que há em nós, com os propósitos que a gente esposa pela doutrina espírita, a gente acaba atraindo pensamento viciado de milhares de outras mentes, também menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que se compatibilizam conosco nesse aspecto. E aí Emmanuel continua exteriorizando ideias conturbadas, assimilando as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo, elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, tudo isso agrava-nos as potencialidades alérgicas ou pesa nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Hoje a gente tem uma série de doenças relacionadas a intolerâncias alimentares, a alergias alimentares, né? Doenças, por vezes neuropáticas, né? Que não há, de uma forma assim, numa análise material concreta, dizer, olha, foi isso aqui que desenvolveu essa doença. Por vezes é uma série de fatores, e os fatores da psicossomática, daquilo que diz respeito da origem psicológica, que remonta no corpo físico, é cada vez mais abordada, né? Ah, isso daqui é de ordem emocional, né? Os consultórios médicos geralmente falam, dão essa resposta para muitas dessas patologias intrigantes, né? Que têm ocorrido. E não é invenção, é a mais pura realidade.
E, na verdade, isso não significa que esses adoecimentos sejam menores. Muito pelo contrário, né? Como na questão 257 de O Livro dos Espíritos, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, Kardec vai elucidar aquilo que é psíquico, né? Aquilo que é de ordem da mente humana, né? Do espírito imortal, é real para o espírito. Ele sente mesmo desprovido do corpo, né? Então, é importante que a gente perceba e se cuide, né? Cultive essa paz íntima como preservativo do nosso equilíbrio fisiológico e psicológico. E aí, Emmanuel termina dizendo: guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. E ainda mesmo quando nos sentirmos enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos ajudando os outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Lógico que isso quase nunca é consciente. Eu vou começar a repisar aquela cena que aconteceu comigo, que me dá bastante raiva, porque eu quero me tornar neurastênica. Nenhum de nós, né, de uma forma lúcida, faria isso. Por vezes a gente se deixa levar por essas insinuações, né? Formula mil e uma respostas na nossa cabeça em relação àquela provocação que a gente recebeu no grupo da família do WhatsApp e às vezes perde o sono. Fica insone por causa disso. É um exemplo prático do que a gente está falando das doenças escolhidas. Ah, mas eu não vou responder? Responda, né? Se for o caso, responda. Chame para uma acariação, converse para a pessoa, né? Já que te incomoda tanto ficar com aquilo entalado na sua garganta, mas faça isso de um modo que você não venha a se arrepender depois e consiga equacionar esse sentimento sem piorar esse estado de conflito, né? Buscando preservar as relações. É importante a gente aprender com Jesus que ele nem sempre tudo disse, né? Muito ele não disse, muito ele não fez. E isso também o torna extraordinário aos nossos olhos e nos ensina, muitas vezes, a forma como a gente deve se conduzir para que a gente possa preservar, né, o nosso equilíbrio psíquico, para que a gente possa preservar a nossa serenidade e paz. E já para finalizar, meus amigos, só vou ler um trechinho, uma história, na verdade, de Joana de Ângeles, nessa obra, Momentos de Saúde e Consciência, no capítulo de número 5, Saúde e Bem-Estar. Uma história bem legal que ela vai narrar o seguinte, que um sábio caminhava por uma via tortuosa quando de repente encontraram um homem piedoso que estava ajoelhado e rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o carro de um atoleiro, né? E todos olharam esse devoto, sensibilizaram-se, mas prosseguiram, sem ajudar o homem que estava com o carro atolado. À frente, alguns quilômetros depois, tinha outro homem com o carro também atolado no lamaçal. Mas esse estava esbravejando, reclamando, mas tentava, com todo o empenho, retirar o carro do atoleiro. Comovido, o sábio então se predispôs a auxiliar esse homem. E aí os aprendizes, surpresos com aquela situação, perguntaram: Ué, mas, mestre, o senhor não ajudou o sereno piedoso que orava contrito? Por que esse, o rebelde, o intransigente, o vociferante, você parou para ajudar? E o sábio então elucidou: o que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Ou seja, qual a lição dessa história? A gente não está colocando pechas, dizendo que os momentos de desespero, de ansiedade, de intransigência nos torna menos cristãos ou menos merecedores de ajuda. Essas doenças escolhidas que a gente citou aqui são um sintoma e um pedido de ajuda, porque a gente não está bem. Mas a gente também precisa se colocar para ajudar. A gente não pode relegar as autoridades médicas, aos guias espirituais, aos medicamentos
que eles resolvam esses problemas que são da ordem do espírito para nós. Somos nós que precisaremos arregaçar as mangas e começar a tentar tirar o carro do atoleiro. Então, gente, quero agradecer pela atenção e meus votos de muita paz para todos.